Oi, meu nome é Patrícia Marques, sou cantora, estudante de psicologia, compositora, artista, enfim, mãe. A minha infância foi uma infância privada, muito cercada de adultos, pouco contato com outras crianças, a não ser na escola, e que era tudo muito rápido, porque eu tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 9 anos eu era uma profissional da área, né? da música, da TV, e cresci no meio, né, de muitos artistas, cresci no meio de muitos estúdios, né, e tudo que envolve o meio artístico. Então acho que isso contribuiu para que eu me tornasse o que eu sou hoje, né, muito rapidamente. E também muitas pessoas que me ajudaram a fazer muito sucesso e que viram em mim um talento, né, e que eu pude contar com essas pessoas, enfim, uma infância diferente, né, porque a gente é adulto num corpo de criança, né, então o termo adultização hoje é um termo que explica muito isso, assim, o que eu vivi há 40 anos, mais de 40 anos, né. E só que ninguém tinha essa noção, esse conceito, né? E foi também logo num período pós-ditadura, os anos 80 foi uma loucura, muita coisa que foi liberada, e todo mundo viveu o máximo que tinha que viver, né? Mas para uma criança isso foi um pouco difícil, assim. Eu fui me dar conta dessa dificuldade hoje adulta, mas na época eu fui muito feliz, eu brincava muito e achava tudo o máximo. Nada me assustava, na verdade. Eu estava gostando muito de tudo, né? Estava gostando muito daquele encantamento do que era ser artista e poder fazer o que você sabia fazer de melhor, né? E ter a aprovação, né, das pessoas, dos adultos, enfim. Eu nunca tive medo de nada. Acho que até hoje é uma coisa que medo é uma coisa que não faz muito parte da minha vida, assim. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito corajosa. Tenho sim. Tanto que eu não vou compartilhar, justamente. Tudo bem. Né? Mas foram lembranças muito boas, muito gostosas. Os meus companheiros, né, de jornada, né, o pessoal do Trem da Alegria, o Luciano, o Juninho Bill, a Vanessa, que foram os mais próximos, né, que foram da geração, né, que eu vivi, porque depois tiveram outros formatos, né, com outras pessoas, enfim. São grandes amigos, principalmente o Luciano e o Juninho, e nos falamos até hoje. Eu tenho eles como meus irmãos e brincamos muito, descobrimos coisas, crescemos juntos, então é bem marcante mesmo. Uhum. No trem? Uhum. O pessoal, sei lá, do hotel reclamava que a gente fazia muita bagunça, corria nos corredores, gritava. O pessoal reclamava um pouco assim, né? Mas era isso, mais isso, assim, né? Não, começaria mais tarde. Acho que porque eu já tenho a referência de ter começado mais cedo, né? Então, a gente deseja muito uma outra referência que seria começar mais tarde e quais, né, enfim, as consequências disso, né? Talvez eu teria ido por outros caminhos, né? Fora da música? Também, acho que sim, também. Meu grande sonho era ser bailarina clássica. Eu comecei no balé clássico porque minha mãe era professora de balé clássico. Então eu fiz o Teatro Municipal de Bailados aqui em São Paulo, no centro. Acho que num período de, sei lá, de quase 10 anos. E eu era a primeira aluna da classe. E eu sonhava muito com isso. A música, o canto veio depois.
E aí meu pai, enfim, porque eu pedi para ele me levar no programa do Chacrinha, né? Ele me levou lá como caloura e aí tudo começou no canto, né? Pelo canto. Muita coisa de adulto mesmo, de desentendimentos, o lado mais assim, mais chato, né? De grana mesmo, de ego. Isso a gente, criança, não tem noção nenhuma, né? Não. Não. Eu gosto muito de hoje e daqui pra frente, assim. Eu sou muito desapegada do passado. Sou uma canceriana falsa, assim, do Paraguai. Eu estava vivendo uma transição, assim, de carreira. De carreira, assim, no sentido de que eu era muito popular, né? Antes. Não que eu deixei de ser, mas o meu estilo mudou, porque eu amadureci e comecei a dizer coisas da minha idade. E aí tinha uma outra proposta visual, meu cabelo era outro. Eu já queria poder explorar mais a dança, a sensualidade, as coisas que eu aprendi em Nova York, estando lá, gravando o álbum lá. Eu trouxe toda essa bagagem, né, de me apresentar de lá, as backings que vieram de lá, que se apresentavam comigo no início, com Ficar Com Você, Quando Chove, quando entrou na novela. Então tem bastante coisa que aconteceu junto com isso, assim, né? E me lembro muito bem de quando eu gravei Quando Chove no estúdio em Nova York, de estar gravando de frente para uma janela e vendo a neve caindo, assim. Então eu me imaginei numa história, assim, né, que representa muito essa música. Alguma coisa surreal? Muitas coisas surreais, né? Algumas pessoas que me abordam, assim... é raro, assim, mas acontece. Tem umas abordagens meio surreais, assim. Uma vez eu estava num show, no camarim, e eu sou uma pessoa que falo com os fãs no camarim, né? E veio uma pessoa e pediu para eu tirar o sapato, que ele queria beijar meu pé. Então eu achei meio surreal, assim. É lógico que eu não tirei. Não, nunca tive. Acho que eu adquiri isso hoje e não são coisas estranhas, são coisas espirituais mesmo. Peço a proteção dos meus guardiões e tudo. Eu tenho todo um ritual, assim, antes de entrar. Eu acho que o Rabo de Cavalo, né, na época da festa do amor, da música Festa do Amor, e o jeito que eu girava o cabelo, né, e sei lá, marcou muito a minha imagem com relação a isso. Depois o cabelão até a cintura, em Sonho de Amor e tal, umas roupas mais justas, assim, mais curtas, né. Que mais? Aí depois na fase do Nelson, de Ficar Com Você, Quando Chove, foi o cabelinho ruivo, mais curto, mais, né, uma proposta mais urbana, né, nova-iorquina, tanto que o meu figurino foi trabalhado, desenvolvido e dirigido pela Beth Lago, na época, né, grande Beth Lago, atriz e modelo, né. Então, depois, numa outra fase do álbum Charme do Mundo, quem fez a capa também, que construiu todo um conceito visual, foi a Constanza Pascolato. Enfim, eu tive boas direções, assim, e uma escola, né, de moda, de visual muito, muito incrível. Programa de TV. O Chacrinha
Chacrinha uma casa, uma segunda casa. Porque antes de eu me apresentar profissionalmente lá, eu fui caloura dele com 6 anos. Quando ele era aqui em São Paulo, na TV Bandeirantes, né? Então eu cheguei com 6 anos lá, tinha caído um dente da frente, sei lá, enfim. E aí eu fui cantar Deixa Chover, cantei Bloco do Prazer, e ele me recebeu super bem. Os jurados também eram incríveis, e então me marcou muito assim essa época. Bloco do Prazer e Deixa Chover são músicas que marcaram essa época, né? Uma música que é do Guilherme Arantes, Deixa Chover, e Bloco do Prazer. Acho que quando eu gravei um álbum para o Japão em 1992, que foi dirigido por um produtor musicólogo, especialista em música brasileira, Mamoru Oshima. Foi um álbum gravado pelo selo Camerati na época, e tinham várias pérolas da MPB. Mas eu sempre fui uma pessoa de me arriscar, assim, sempre fui. Eu gosto de apostar nas coisas novas, né? A fase depois que eu tive meu filho, que eu me casei, isso foi nos anos 2000, 2001, quando eu gravei meu primeiro álbum como autora, compositora, que é o álbum Respirar, que saiu pelo selo Trama. E aí, a partir daquele ano, eu comecei a compor, né, junto com o meu ex-marido, que é pai do meu filho, o Bruno E. Então, acho que foram os trabalhos que eu tenho mais orgulho, assim, dessa fase em diante, assim, que foi quando eu tomei as rédeas da minha carreira, da minha música, das minhas composições, do meu conceito, né? Eu acho que me incomoda um pouco ainda as pessoas me citarem como ex-Trem da Alegria, assim. Porque eu já tenho uma carreira consolidada depois do Trem, né? Então, insistem nisso ainda, em voltar na memória das pessoas, enfim. Isso me incomoda um pouco. Muita terapia. Muita análise, mais de 15 anos de análise. Isso mudou muito. Porque era um sofrimento, né? Eu comecei muito nova, aí você vai crescendo, você já não é mais aquela criança engraçadinha, genial. Aí você começa a entrar em muitos questionamentos, né? O sucesso, que também ele vai mudando, né? Conforme o mundo vai mudando, né? A música vai mudando, o contexto, né? Enfim, as circunstâncias. Então, foi preciso muita análise para acompanhar todas essas mudanças, por eu ter começado muito nova, né? E eu sou muito feliz hoje, assim, graças à análise mesmo. Sou uma pessoa muito mais inteira, reconstruída. O show nos dias de hoje ao vivo, ele é um show que foi construído em cima do álbum que eu lancei o ano passado, com músicas em homenagem ao Ivan Lins, né, com as músicas mais emblemáticas dele. E o show foi todo pensado em cima desse álbum para que eu pudesse criar, enfim, o conceito, né, o show, pudesse mostrar o álbum ao vivo para as pessoas. E nesse show contém todos os sucessos da minha carreira. Então é um show que todo mundo canta do começo ao fim, né? E são só sucessos do Ivan, os meus, né? Eu tenho algumas coisas que eu coloco no meio, algumas surpresas, mas sempre contando uma história, tem uma narrativa, né? A primeira vez que eu tenho também um diretor que dirigiu esse trabalho para mim, né? Incrivelmente, que é o Cristóvão Chevalier, é um jornalista muito sensível, e ele tem um cunho mais político, né? Como eu estou estudando psicologia agora, no momento fazendo faculdade, eu estou tendo mais contato com isso, né? Com a sociologia, que me toca muito e que me move muito, né? O lado social, e que com isso eu aproveito para
de maneira cantada, eu provoco alguns questionamentos no show. E isso para mim é incrível, está sendo muito incrível. Eu quero fazer minha pós em psicanálise, tanto que eu faço a faculdade, né, o curso de psicologia, porque a psicanálise séria, né, eu tenho essa ênfase, né, na psicanálise séria, exige uma graduação. Né, não é um curso de 6 meses, de 6 a 2 anos, você faz a formação e tem uma carteirinha dizendo que você é psicanalista. Né? A psicanálise ela exige uma formação infinita, para sempre, né? Então, eu pretendo levar as duas coisas, a carreira e a minha carreira acadêmica, né? De clínica também, eu quero atender as pessoas, eu quero criar projetos sociais, né? Então, eu aproveito o meu alcance, né? O meu status, né? Como artista e pessoa pública para que eu possa contribuir com a sociedade, não só através da música. A internet mudou, né? A internet mudou essa relação, né? Essa mediação. Porque antigamente, como eu sou da antiga, né? Era carta, né? As pessoas escreviam cartas. Eu recebia muitas cartas. E era muito mais distante, era muito mais difícil chegar perto de um artista, falar com o artista, né? Hoje não, hoje você tem essa mediação da internet que é muito mais direta e rápida, e eu gosto muito de conversar com os meus fãs. Eu respondo no Instagram, sou eu que cuido do meu Instagram ainda, então sempre que eu posso eu dou uma olhadinha lá nas mensagens, eu respondo, eu curto, eu reposto. Depois dos shows eu atendo as pessoas, porque muita gente vem com uns vinis para eu assinar, e eu recebo vários abraços, muito carinho, e eu faço questão de atender essas pessoas, porque é uma troca muito linda, né? Eu consigo ver, não só do palco, mas presencialmente, pessoalmente, o quanto o meu trabalho atinge, né, aquela pessoa, né? Alcança, né, de maneira subjetiva. Então, para mim, é maravilhoso, é uma troca muito especial, principalmente porque agora eu tenho um outro olhar, que é um olhar, né, da psicologia e da psicanálise. Então, eu consigo alcançar mais assim, o ser humano presencialmente no meu show, né? Eu gosto muito da filosofia e gosto muito de ciências políticas. Então, se der tempo, né, de fazer, eu pretendo fazer, assim, sei lá, pós alguma coisa, né, dessas assim. E quem sabe ensinar também, não sei. Eu tenho muitos planos. Escrever também, eu agora comecei a escrever, um artigo meu vai sair em um livro colaborativo com vários autores pela INM Editora, que é uma editora de psicanálise. É um livro sobre psicanálise e o título é As Sexualidades Não Nascem Prontas, é coordenado pela Mônica Doneto. Então, é uma vertente que eu também estou explorando, que é a escrita. Então, enfim, tem muitas coisas aí. Eu tenho planos de fazer um podcast agora também. Temos aí, né, alguns planos. Também trazer, e nesse podcast trazer pensadores, trazer escritores, trazer artistas, trazer, enfim, filósofos, né? É uma contribuição também, né, nossa, com relação à sociedade, com relação à arte. Enfim, né, tem muita coisa. E aí os shows, né, que eu vou fazendo ao longo, né, paralelo a isso também. Tem hoje, né, o Sesc 24 de Maio, amanhã Sesc Campinas, e em março, nos dias 13 e 14, no Rival, no Rio de Janeiro. Tudo com essa turnê desse show incrível que está rodando o Brasil aí, né?